Os cânticos de Salmos 116, versículo 12. Quem achou, diga amém. Salmos 116, 12. Eu queria fazer o seguinte. Gente, uma boa noite. Sou o Robson, tá? Estou muito feliz de ir para o encontro com Deus. Muito obrigado pela atenção a todos, o obreiro, o pastor também, muito bom. Minha esposa ali que sempre acreditou em mim. No começo, assim, vou começar do começo, né? Que no começo foi difícil para mim, porque eu falava que o que eu vou fazer no encontro? Acabei de chegar de serviço, estou cansado. Fazendo no encontro o quê? Que Deus vai mudar o quê da minha vida? E ela falou, não, vai lá que você vai saber o que vai acontecer lá. Só depende de você. É a última chance, vai lá. Aí eu peguei e fui. Rebelde, né? Fui nervoso, rebelde, né? Tava meio magoado com ela, mas tava até pensando em usar meu casamento. Tava triste, mas assim, Deus foi falando comigo, não na sexta-feira, mas no sábado. Porque na sexta-feira eu tava pensando eu falei, pô, eu vou pra casa, eu quero ir embora. E tá agoniado, mas Deus foi fazendo a obra dele na minha vida, sem eu saber, mas sem eu pedi pra ele. E pra tirar as coisas do meu coração, eu tava sentindo um coração machucado, tudo. Mas graças a Deus, Deus curou. Essa fé também é porque eu pedi pra Deus, tava pedindo sempre pra Deus, né? Eu falei, Deus, todo mundo tá sentindo, eu quero sentir a sua presença. Eu quero sentir tirar essa dor que eu sinto no meu peito. Eu quero melhorar, eu quero mudar pela minha família, entendeu? Minha esposa, que eu amo muito, nós lutamos muito, estamos aí, graças a Deus, junto. Não vai ser isso que vai destruir nosso casamento, né? Porque é o que o inimigo quer, isso, né? Destruir nossa vida, nossos bens. E eu quero pedir meu casamento, igual. E tá ali na frente. Karen, faz favor. Cadê meus grandão? Cadê o Fabinho? Tá aí? Fabinho, preciso da sua auxílio aqui. Cadê? O Jorge tá aí também? Vem aqui. Os dois, para dar uma encarada. Isso. Temos que ter testemunha. Tem gente gravando isso aqui? Tá no YouTube? Em pleno culto ao vivo? Tá não, né? Não tá. Mas tá aqui. Chega mais perto. Nossa, hein? Encara. Karen Cristina Borba. Sabe que nós passamos muitas coisas, muita trajetória na vida, né? Vamos indo e vida. Graças a Deus, estamos juntos de novo, né? Eu te amo muito e quero te pedir em casamento. Você aceita casar comigo? Com certeza. Meu Deus. Marca o cara aí, viu? Glória a Deus, filhão. Deus abençoe. Olha só, irmãos. O salmista, ele diz assim, olha, Salmos 116, 12. Olha o que ele diz. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o povo. Em algumas traduções diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios ao qual Ele fez a mim. Eu ensino, irmãos, a minha casa, as minhas filhas, a serem fiéis ao Senhor. Elas desde criança, quando elas tinham ali um trocado, seja de R$1, as minhas filhas desde nova, elas pegavam um recurso,
não sabiam ainda fazer conta, elas perguntavam: pai, de quanto eu dou o dízimo aqui? De quanto eu dou a oferta? O que darei eu, Senhor, por todos os benefícios? Rebeca, minha mais velha, ela começou a trabalhar muito cedo. Preste atenção, irmãos. Ela começou a trabalhar, um anseio por trabalhar muito cedo. E aonde aparecia um bico para fazer, às vezes, alguns freelance, ela ia. Alguns lugares longe, ela ganhava muito pouco por aquilo. Era uma criança, 12, 13 anos. E ela começou a fazer isso continuamente. E eu me lembro de um dia que Rebeca chegou e falou assim que queria pagar a conta de água de casa. A conta de água na época era uns 30, 40 reais. E então ela começou a pagar a conta de água da casa. Uma menina de 12, 13 anos. E eu entendendo aquilo, irmãos, de uma maneira profética. Porque eu vou falar para vocês que eu não precisava que ela pagasse a conta. Diga assim: o pai não precisa que você pague a conta. O pai não precisa. Mas era uma alegria no coração do pai ver a filha de uma menina se transformando numa mulher. E ela entendeu isso, e esses dias ela comentando comigo a respeito da fidelidade. E assim que ela casou, ela falou isso para o esposo: olha, isso aqui é o dízimo. Ele: o que é dízimo? Você não vai entender agora. E ela já ensinou o esposo a ser dizimista. Ele começou a ser dizimista porque a esposa era dizimista sem nem entender o que era ser dízimo. E ela falando para mim assim: pai, hoje ele, a primeira coisa que quer fazer é dizimar. Por quê? Porque entendeu o conceito, irmãos, de o que darei eu ao Senhor. Eu fico vendo os testemunhos e fico percebendo, irmãos, porque tudo isso há um investimento. Um investimento, irmãos, de obreiros, de pastores. Um investimento, irmãos, para que a casa continue a funcionar. Aí eu fico vendo esses testemunhos acontecendo, porque alguém decidiu, irmãos, pagar a conta do pai, mas o pai não tem necessidade que pague a conta. O pai não tem necessidade. Já viu uma criança ajudando um pai a lavar um carro? Ele mais atrapalha do que ajuda. E o pai está feliz por ele estar ali, fazendo junto. E aí eu olho para o salmista e fico pensando: o que darei eu? E ele diz assim: olha, eu vou cumprir para com o Senhor os meus votos na presença de todos. Na presença de todo o povo eu vou cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Porque o Pai tem alegria, irmãos, em te ver participante, em dízimos, ofertas, sendo contribuinte. E você nunca vai ganhar de Deus no dar. Eu quero convidar você que pode se colocar de pé, independente se você vai trazer uma oferta nessa noite ao Senhor, mas eu queria te convidar a se colocar de pé. Que te darei, Senhor, por todos os benefícios. Essa é uma oportunidade, irmãos, que Deus abre para que a gente seja participante, para que a gente contribua, para que a gente lance sementes. Quem vai ganhar com isso? Eu te digo, irmãos, o Pai não precisa que você pague a conta, mas Ele se alegra em você ser participante. O que te darei, Senhor? Eu nem sei mais o que vou te dar, porque temos entregado a nossa vida, Senhor Deus, nessa casa. Te peço em nome de Jesus, toda a oferta que hoje vem direcionada, Senhor, que vai suprir as necessidades, que
vai, Senhor Deus, manter essa casa funcionando, que vai, Senhor Deus, fazer melhoramento, ó Pai, nesta casa, ó Deus, que vai, Senhor Deus, fazer com que o Teu Evangelho, ó Pai, chegue a mais vidas, ó Pai, que Tu possa abençoar e trazer 100 vezes mais sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Se você assim o deseja, venha à frente, faça uma oferta ao Senhor. Pastor, só estou com um cartão, as meninas do cartão estão ali do lado, cadê vocês? Pastor, eu faço Pix, coloca aí o QR Code na tela, em nome de Jesus. Enquanto eles contribuem, cadê as crianças? Cadê? Já subiram? Glória a Deus. Deus abençoe os nossos pequeninos, em nome de Jesus. Poder se assentar em nome de Jesus. Estenda a sua mão em direção ao gasofilácio. Pai, nós abençoamos todas as ofertas trazidas em Teu altar, Senhor. Seja da maneira física, virtual, seja, Senhor, depósitos em conta, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, o coração daqueles fiéis, Senhor, que tem mantido essa casa, Senhor, que tem contribuído, Senhor Deus, para que o Teu reino seja, Senhor Deus, expandido. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vocês que passaram pelo encontro, eu vou passar lá para vocês no grupo, nosso pós-encontro. Já estou ansioso em estar com vocês. A gente tem um momento juntos de pós-encontro. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. Gênesis 3, 8. Quem achou, diga amém. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Pai querido amado, fala aos nossos corações nesta noite. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Fale conosco em nome de Jesus. Hoje eu tive a alegria de dar um abraço do pastor Antônio Gripe, uma pessoa que eu amo muito. E ele falou assim, que ele tem ficado muito emotivo, muito chorão. E eu falei para ele assim que eu estou embarcando nessa mesma viagem. Eu tinha dificuldade de chorar e hoje eu tenho uma facilidade. E às vezes eu olho alguns textos e fico pensando, será se vou conseguir chegar ao final dessas linhas sem estar chorando? A palavra, irmãos, diz que Deus nos criou imagem e semelhança dele. Você vê um Deus projetando, sonhando e fazendo um ser à imagem e semelhança dele. E Deus realmente fez. O Salmo 8:5 diz: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Nos fez
de uma forma extraordinária. Então eu olho para esses textos e começo a imaginar que Deus, Ele olhou para o céu e pegou o que era do céu para poder fazer você. Você tem um início no céu. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nos colocou atributos físicos: fome, sono, cansaço, dor, alegria. Ele colocou em nós, irmãos, pernas, mãos, olhos. E colocou em nós um atributo, irmãos, espiritual. Você pode ser cético, ateu, mas todos têm um toque no sobrenatural. Esses dias eu fui abastecer o carro e vi um rapaz na madrugada trabalhando. A minha esposa olhou e falou assim: não é ele? Eu falei assim: é ele sim. Parei e fui conversar. Um ateu que tinha me pedido uma oração, e eu fui até a casa dele. E eu falei assim: não é estranho você, ateu, me pedir uma oração pela família? Brincando com ele. Ele disse: pastor, mal não vai fazer, então ore. A gente tem atributos, irmãos, de sentimento, de medo, de angústia, de ansiedade, de preocupação, de amor, de tensão, tantos outros sentimentos. Mas o que o meu coração está levado nessa noite, há 3 semanas atrás, eu passei alguns dias no local da origem dos meus pais, na Bahia. Eu cheguei a ficar um tempo lá quando adolescente, e me abriu, irmãos, um campo de lembranças, de memórias. Eu não sei, você é adulto que entra na escola ao qual você estudou, e você começa a olhar, irmãos, aquelas paredes, e começa a vir lembranças de quando você era criança, correndo naquele pátio. Você pode esquecer o nome da professora, mas você não esquece que tinha ali uma professora, que você vivenciou coisas com ela. E às vezes nós somos arrastados para um lugar chamado saudade. Eu coloquei no Google para mim saber o que é saudade, irmãos. Eles têm dificuldade de explicar, porque para nós brasileiros é simples a gente entender o que é uma saudade. Mas existe, irmãos, pessoas que são entendidas no mundo ao qual eles catalogaram essa palavra como a 7ª palavra mais difícil de se traduzir: saudade. Do que nós temos saudade, irmãos? De um lugar. Quem sabe você veio de um outro lugar, você nasceu em um outro lugar, você mora nessa terra, mas às vezes te bate uma saudade do lugar onde você nasceu e se criou. Às vezes dá uma saudade, irmãos, do barulho de uma leiteira que a minha mãe tinha. Ela colocava essa leiteira e
Ela falava assim: Dãozinho, quando começar a assobiar, tu para o que está fazendo, moleque, e vem desligar a leiteira. Às vezes me dá saudade de uma comida, irmãos. Comida aquela que só mamãe fazia. Às vezes me dá saudade de uma pessoa. Às vezes eu estou em casa e lembro de um amigo que eu não faço ideia mais de onde está, como está. Eu tenho amigos que eu conheci só pelo apelido, então eu não tenho ideia de como é o nome dele real. E eu fico pensando, como está essa pessoa hoje? Está bem, não está bem? Será se casou? Será se trabalha? Irmãos, às vezes uma saudade de momentos que eu vivi. Sábado retrasado eu fui assistir um jogo da minha filha, e o time ao qual ela joga promoveu demais o jogo, então foi milhares de pessoas assistir esse jogo, irmão, e levaram os negocinhos para nós ficar batendo, e trouxeram uma banda, aquelas bandas de escola, e começaram a batucar, e eu comecei a olhar, porque ele me deu uma saudade, porque aqui, irmãos, na nossa cidade, nós tínhamos Jogos Olímpicos, que as escolas jogavam contra as escolas, e era uma festa, irmãos. Eu comecei a me dar uma saudade da minha infância. Eu ficava falando, eu voltei à minha infância. Saudade, irmãos, de alguém que já se foi. Puxa vida, eu achei uma carta da minha mãe há uma semana ou duas atrás, irmãos. Uma cartinha dela para mim. Que saudade. Às vezes eu estou num lugar e eu fico imaginando, se minha mãe fosse viva, será que ela estaria feliz com tudo isso que está acontecendo nesse exato momento? Às vezes dá uma saudade das broncas que ela me dava. Saudade. Saudade de momentos que vivemos, saudade de experiências, saudade. E na saudade, irmãos, ele tem como que um desdobramento que é uma nostalgia. Pastor, o que é a nostalgia? A nostalgia, irmãos, ela é uma saudade. Você está com saudade disso quando você lembra, ou quando você tem contato com isso, te dá mais saudade. Isso é a nostalgia. Estou falando de uma forma bem simples, sem aprofundar, irmãos. É quando você tem ali uma pessoa a qual você está com saudade dela, e você encontra e você fica com mais saudade. Quando você chega num lugar ao qual você pensa, vou matar a saudade, te dá mais saudade. Uma tia minha na Bahia, ela tinha costume de dizer, quando a gente chega, ela diz: a alegria e a tristeza chegou tudo numa hora. Alegria de te ver e tristeza em saber que você vai embora. Porque essa minha tia, ela me recebia com muita alegria, mas já sabendo que eu ficaria ali no máximo um mês, 20 dias.
Então ela me abraçava, ela tremia, ela dizia: oh, meu Dãozinho, alegria. A tristeza chegou numa hora, a alegria de te ver, tristeza em saber que você vai embora. E tantas coisas outras, irmãos, que nos dá uma saudade. De repente você olha para um filho e você tem saudade do comportamento que ele um dia teve com você. Quem sabe você tem saudade da tua saúde que hoje você não tem mais. Saudade de quem você já foi um dia e hoje você não consegue ser mais. Deus chega no jardim. Cadê aquilo que eu coloquei no jardim? Se esconder, irmãos. No tempo da visitação, eles se esconderam atrás de árvores. Eles tinham pecado. A gente aprontava quando criança e tinha uma preocupação quando a mãe dizia: quando seu pai chegar, você me paga. Então, quando a gente errava, nós tínhamos uma preocupação da chegada do pai. E às vezes nos escondíamos, ficavam fingindo que estava dormindo. Adão, Eva pecaram, e de repente vem Deus na viração do dia e: Adão, cadê você? A pergunta foi: aonde você está? A pergunta não foi o que você fez. A pergunta foi: aonde você está? Porque aonde você está, para Deus nesse contexto, é mais importante do que o que você fez. Eu fiquei imaginando o coração de Deus chegando ali, não encontrando a criação. Cadê aquele Adão que conversava comigo na viração do dia? Cadê aquele Adão que ficava me esperando chegar para a gente começar a colocar nome? Que ele me perguntava se o elefante podia ser elefante, se a girafa podia ser girafa, o nome. Cadê esse Adão que estava catalogando os animais? Cadê esse Adão? Onde tu está, irmão? Deus está com saudade de você, cara. Com saudade de quem tu já foi nele. Eu comecei uma época a trabalhar à noite, irmãos, eu não tinha tempo de estar nos cultos, e eu comecei a sentir uma saudade dos cultos. Eu me lembro de um amigo que trabalhava comigo com o nome Janderson. Eu falei: Janderson, tem como você chegar mais cedo e me render? Eu preciso ir na igreja. Se tem um dia que eu chorei na igreja, foi esse dia, irmãos, que eu fui para o culto e eu vi os irmãos tocando, irmãos. Eles não tinham instrumentos, eles colocaram ali, adaptaram os instrumentos, porque os meus instrumentos estavam em casa. E eu comecei a chorar, irmãos, e Deus dizendo: eu estou com saudade de você no altar. Mas eu tinha minhas árvores, irmãos, para dizer aonde eu estava escondido. Eu me escondi na árvore. Qual a árvore? Eu estou trabalhando, Deus, eu tenho que sustentar a minha família. Qual é a árvore, irmãos, que nós estamos nos escondendo e provocando em Deus uma saudade? Às vezes a árvore do medo de se entregar totalmente, e ficamos ali escondidos, e Deus está na viração de dia perguntando: aonde tu estás? Um dia, irmãos,
alguém chegou para mim e disse: cadê aquele Adão que eu conheci? Porque eu estava, irmãos, na igreja, eu estava ali fazendo as coisas, mas já não era, irmãos, como antes. Sabe quando um filho está em casa, irmão, mas ele está mais ausente de que quando está fora, e você vê ele ali em casa, ele mal te dá bom dia, e você começa a sentir uma saudade de quando ele era criança, e ele deitava nas tuas pernas, e você fazia carinho nele. Saudade. Em qual árvore, irmãos, nós vamos nos esconder? As árvores das desculpas. Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás dizendo: seja mais forte do que as suas desculpas. Nós vamos precisar, irmãos, sair dos esconderijos e nos apresentar, não, irmãos, não, como já fomos um dia. Lembro de chegar aos domingos em casa, era um ritual. A minha família de domingo recebia os parentes, os primos, os tios, e era um domingo em casa, um domingo na casa dos tios. Só que as matriarcas, irmãos, foram embora. Nós temos uma família muito unida, irmãos. E há pouco tempo atrás conseguimos nos reunir, acho que a semana passada, todos ali novamente. E eu comecei a ver aquelas crianças correndo, e comecei a me ver nelas correndo. Eu comecei a fechar os olhos e ver o barulho da panela de pressão fazendo tss, 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 tss. E chegava uma hora que ela colocava uma colher naquela panela, a hora que já estava pronta, ela colocava embaixo de água para poder ser mais rápido o processo de tirar a tampa, aquele barulho. Eu comecei a ver aquele barulho. Que saudade desse tempo, irmão. Do tempo que você tocava no altar. Você sabia que Deus tem saudade? Do tempo que você dançava, do tempo que você estava em tudo, do tempo que você não tinha árvores para se esconder. Senhor, eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Mas medo do que, irmãos? Porque uma serpente já tinha mordido, irmãos. Você já viu um filho quando ele começa com uma amizade muito grande com uma outra pessoa, e você já começa a perceber a peçonha na criança? Que o comportamento dela mudou, porque ali uma serpente já mudou, então ele já tem medo de algumas coisas que não era para ter medo. Deus te chamou aqui nesta noite para te dizer: eu estou com saudade de você. Mas pai, eu estou aqui. Não, mas eu estou com saudade de você. Eu tenho um tio que se chama Zeca. Ele fez uma dama, jogo de dama grandona, e a gente brincava, e ele era um tio que dava muita atenção para as crianças. E nesse período que eu fiquei na Bahia, eu falei assim: eu preciso jogar pelo menos uma partida de dama com o tio Zeca. Fui lá perder para ele na dama, ele tirou sarro de mim, mas ele não tem ideia daqui quando eu movi aquelas pedrinhas, eu estava matando a saudade. Desculpa a forma tão pobre de falar, mas Deus está querendo matar a saudade com você, irmãos. A saudade do abraço, a saudade da oração, a saudade do compromisso com você. Se coloque de pé em nome de Jesus, porque quem sabe você está com saudade também.
Eu vou nos encontros e todos os encontros para mim é o primeiro, o sentimento. Mas eu lembro do primeiro encontro que eu fui, eu lembro do primeiro encontro que eu trabalhei. Às vezes eu sento ali e fico olhando, irmãos, aquelas pessoas. Em alguns momentos oportunos eu fico ali observando. É como viajar no tempo e dizer: Deus, tudo quanto tu me falou no Éden é verdade. Tudo que tu me falou no jardim, tudo que tu me falou no começo da minha caminhada, tudo quanto tu prometeu é verdade. Hoje é dia, irmãos, da gente sair de trás das nossas árvores. Eu não sei o que te impede. De repente você tem, irmãos, os seus impedimentos, como eu tinha o horário do meu trabalho. Eu me lembro de chegar um dia e conversar com o meu diretor e dizer: olha, Renato, eu não tenho como trabalhar mais à noite, cara. Mas por que, Adão? Tu ganha até mais à noite. Eu não tenho como, cara. Eu estou aqui tremendo de saudade. Não usei essa palavra, mas estou aqui, eu preciso estar vivendo aquilo ao qual Deus me chamou para fazer. Até quando, irmãos, vamos ficar escondidos? Ouvindo a voz e se escondendo. Que palavra! Até quando vamos ficar pegando frases de impacto e colocando nos nossos status, antes de colocá-la em nossos corações? Até quando vamos ficar encaminhando cortes de vídeos abençoadíssimos, mas que virou uma árvore de esconderijo? Será que a tua esposa não está com saudade de quem você era? Será que a sua esposa está com saudade da pessoa ao qual ela casou, que você não é mais? Será que o teu esposo não tem saudade daquela mulher virtuosa e abençoada? Hoje é dia, irmãos, de sair de trás da árvore e dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Porque eu também estou com saudade. Eu faço coisas, irmãos, de menino, de criança. Uma igreja lá de Santa Catarina, ao qual a gente dá cobertura para elas. Eu fui ali, já conheço os pastores. Eu olhei um gramado na frente de uma prefeitura. Estava cheio de luzes de épocas de festas de Natal. Mas me deu uma vontade de sair rolando lá de cima até embaixo. E eu fui lá, irmãos, e rolei. Os pastores ficavam olhando assim para mim: esse apóstolo é doido? Não, não quero, irmãos. Brinco com as minhas filhas, com a minha esposa. Rebeca chegou em casa sexta-feira passada. Quando eu vi que ela estava chegando, eu falei para minha esposa: é a Rebeca chegando. Sabe o que eu e ela fizemos? Fizemos uma encenação de como fizemos ela. E deixamos ela dar o flagrante. Quando ela abria a porta: pai. Mas nós rimos. Pastor, que bobagem. Irmãos, viva, irmão. Ele veio te trazer vida. Ele está com saudade do teu sorriso, da tua alegria. Saudade, irmãos, como você causava alegria para aqueles que estavam do seu lado. Puxa vida, irmão, não vai ficar escondido atrás dessa árvore até quando? Estamos ouvindo a voz e se escondendo.
protelando, não. Quando ele vir no outro dia, eu me rendo. Quando for um outro culto, eu me rendo. Quando o pastor estiver com uma palavra mais bem elaborada, eu me rendo. Quando ter aquela música ao qual eu me rendo, para, irmão. Não espere mais nada, não. O Abba está com saudade de você. Cadê você? Vem aqui. Você que está atrás de uma árvore, vem aqui. Enquanto cantamos, tu sai de trás da árvore e diz assim: não, agora, Senhor, eu estou aqui, não vai matar essa saudade, e eu nunca mais vou sair da tua presença. Uou! Envolto em tua presença. Cadê você? Aos teus pés é onde eu quero. Cadê você, levita, adorador? Cadê você? Cadê você? O Senhor está te chamando. Aqui quero ficar. Hoje é dia de dar direção para a vida. Oh, Senhor. Não vim atrás de bênção. Ele está com saudade de você, irmão. Jesus, não deves nada. Oh, meu Deus. Mais do que tu podes fazer. Ele está te chamando. Só quero. Filho! Filha! Onde estás? Eu lamento por viver indiferente. Lamento Meu Deus. por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti. E nada mais, nada além de ti. Só Quero a ti. Nada mais. nada além de ti. Só Quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. nada mais, nada mais. Tire o seu medo. Tire a sua ansiedade. O Pai não chegou para te condenar. O Pai veio para te amar. Ele ama estar com você. Pastor, eu tenho saudade da minha saúde. Eu tenho saudade de um filho meu. Ele mora perto, ele mora em casa,
mas ele já não é mais o mesmo. Cadê você que tem saudade do comportamento do seu filho? Vem aqui, vamos orar por ele. Cadê você que tem saudade? Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção. Jesus não deves nada Para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por tocar de coração. Leva-me ao viver amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, E nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Só quero nada mais, nada além de ti. cadê você que tem saudade de como era a sua família na presença do Senhor? De como era o seu esposo ou a sua esposa na presença de Deus? Cadê os obreiros que participaram do encontro, os obreiros da casa, os líderes de célula? Eu queria pedir para você vir aqui na frente me ajudar. Você homem, procura um homem aqui, dê um abraço nele. Você mulher, procura uma mulher aqui, dê um abraço nela. Só dê um abraço. Me ajude aqui, obreiros, líderes, os obreiros do encontro. Procura aqui uma pessoa e dê um abraço. Dê um abraço. Pode levantar ele, pode levantar ela e vem dar um abraço. Abraço. Pai querido, amado, estamos aqui, Senhor.
Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Dê um abraço. Dê um abraço. A Bíblia ela chama Jesus de o último Adão, o segundo Adão. E nesse Jesus, irmãos, é o caminho ao qual temos acesso ao jardim novamente. Deus te chamou hoje, não é para te condenar, não é para apontar um dedo para você. Ele te chamou hoje para te dizer: eu te amo, eu sinto falta de você, você é importante para mim, na posição ao qual eu te coloquei. Quando eu trabalhava à noite, irmãos, igreja, olha aqui um pouquinho. Quando eu trabalhava à noite, meu fuso horário ele ficava muito mexido. Às vezes eu chegava em casa, eu ficava acordado o tempo todo. Chegava em casa às 8, 9 horas da manhã. Às vezes dormia e eu comecei a me tornar um chato. Qualquer barulho me incomodava. Essa TV está alta, olha a luz acesa, olha a torneira pingando. A minha esposa, ela ia para momentos de família, e às vezes eu queria sair logo cedo, porque comecei a me tornar um antissocial. Às vezes ela falava assim: se você estiver muito cansado, não vai. As pessoas vão olhar para você e vão pensar que você está chateado com alguma coisa. Até um dia que eu ouvi minha sobrinha Fabiana, ela pegou, era muito pequena, ela olhou e falou assim: tia, o tio está tão diferente, ele não é mais legal. Porque eu tinha deixado de ser quem eu era. E aquela menina estava com saudade de quem verdadeiramente era o tio. O Senhor te chama nessa noite para você se devolver para Ele. Você ser quem você realmente é em Deus. Você entende isso em nome de Jesus? E aí, irmãos, você viver com esse Deus de uma forma que nunca mais Ele vai sentir saudade de você, porque vai estar sempre próximo de você e você dele, em nome de Jesus. A pessoa que está do seu lado aí, você conhece? Você conhece a pessoa que está do seu lado aí? Se você conhece, você dá um abraço nela e fala assim: olha, vamos aqui aquecer os corações e ministrar um abraço aí na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente. Deus abençoe ricamente. Isso. Coloque sua mão em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, meu amado irmão e irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.